Com relação aos exercícios da unidade 2, que trata de juros compostos e taxas, vamos fazer o exemplo 2.16, que diz o seguinte: um empréstimo foi contratado a juros compostos de 5% ao mês para ser quitado em 2 pagamentos. O primeiro, de R$ 400, será pago no fim de 6 meses e o segundo, de 800, ao fim de 10 meses. Entretanto, o empréstimo pode ser liquidado por meio de um único pagamento de R$ 1.641,56. E aí nós temos que determinar em que mês que tem que ser realizado esse pagamento para que a taxa de juros continue sendo de 5% ao mês. Bem, então como nós vamos fazer isso? Nós vamos partir do pressuposto que aquelas duas prestações de 400 e de 800 somadas vão dar os 1.641,56. Só que muito cuidado, tá? Eu tenho que levar essas taxas todas para a mesma data. Que data é essa? Bom, o juro composto, em qualquer data vai haver a equivalência de capitais. Lá no juro simples, não. No juro simples, se os capitais eram, por exemplo, equivalentes na data 0, lá na data 8 eles não seriam. Mas aqui no juro composto, a equivalência é mantida independente do período em que ela acontece. Para fins de simplificação, eu vou trazer tudo para a data 0, tá? Então, eu estou imaginando que eu estou comparando esses capitais no mês 0, ok? Então, esse 400 aqui, se ele era para daqui 6 meses, então o que eu vou fazer? Para obter esse principal, então eu vou trazer ele 6 meses, porque eu estou pensando na data 0. Da mesma forma, o 800, vejam só, em vez de multiplicar, em vez de jogar ele para frente, eu estou trazendo ele para trás, digamos assim. Ou seja, eu estou trazendo ele para o presente. Esse daqui também. Bom, mas e o 1.641? Eu também vou trazer ele para a data 0, tá? Porque aí, se eu descobrir qual é o N aqui, eu vou descobrir qual era o mês que deixaria eles iguais, mas com relação à data 0. Então, eu também vou dividir ele por 1,05 na N. Lembrando que a taxa aqui é de 5%, então fica 0,05. E isso mais 1, daí saiu esse 1,05 que está aqui. Observem que aqui eu tenho que manter a taxa, porque isso pede no enunciado, tá? Bom, então com isso eu vou resolver isso aqui. Isso daqui vocês vão colocar na calculadora, não vão ficar fazendo o mínimo múltiplo comum entre essas expressões, não tem necessidade, tá? Vai colocar lá na calculadora, 400 dividido, abre parênteses, 1,05 elevado na sexta, fecha parênteses, mais 800 dividido, abre parênteses, 1,05 elevado na 10, fecha parênteses. E aí vai ver que valor dá. Tá aqui ele, tá? Arredondei aqui. Fiquem bem à vontade para os arredondamentos. Aqui está ele. Bom, o que eu fiz? Copiei esse outro lado aqui. Observem, esse 1,05 que está aqui dividindo vem multiplicando. Então, eu copiei esse termo e botei vezes esses aqui. E esse eu copiei. Bom, esse daqui que estava multiplicando vai vir dividindo. E aí, eu vou isolar aqui esse pedaço que tem N. Bom, isso daqui a gente divide, coloquei aqui o valor aproximado. Lembrando, letra no expoente, ou seja, a incógnita está numa expressão exponencial, eu vou aplicar log em ambos os lados. Quando eu aplico log aqui e aqui, este n que está no expoente, ele vem para frente multiplicando. Veja que ele não vai para dentro do log, tá? Ele vem para fora multiplicando. E aí, eu fico com n vezes log de 1,05 igual ao log de 2,07. Então, esse n aqui, o n e o log estão multiplicando, então este log vai vir para cá dividindo. Aí eu coloco lá na calculadora, log de 2,07 dividido pelo log de 1,05. E aí vai achar aproximadamente aí 15 meses. Então, eu comparei todos na data 0 para descobrir que os 1.641,56 podem ser pagos, ou seja, essa única parcela pode ser paga lá no 15º mês e vai quitar aquelas duas anteriores de 400, que era do 606º mês, e da de 800, que era no 10º mês. Na 2.18 diz o seguinte: uma compra pode ser paga à vista
ou financiada por meio de uma entrada de 30% mais 2 pagamentos mensais, o segundo 50% maior que o primeiro. Sabendo que o início dos pagamentos será o término de um período de carência de 4 meses e que a taxa de juros aplicada é de 5% ao mês, calcular o valor dos pagamentos mensais. Então, eu vou utilizar a ideia da equivalência de capitais e arrastar todo mundo para a data zero para comparar quanto que deve ser essa tal prestação aí, porque está dizendo, 30% lá, beleza, eu conheço, mas esses 2 pagamentos mensais aí, essas 2 prestações que ficaram, eu não sei de quanto que elas são. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar todo mundo para a data zero. Bom, o 1.400 é o valor à vista, então ele já está na data zero, eu não preciso nem levar ele para frente, nem trazer ele para trás, tá? Quando eu falo esse levar para frente ou trazer para trás, né, fica um pouco meio redundante, mas grosso modo quer dizer o seguinte: quando eu estou levando para frente, eu estou calculando um montante. Quando eu estou trazendo para trás, eu estou calculando um principal, tá? Então, o 1.400 é o valor à vista. Aí, a outra forma de pagamento que vai ter que se equivaler é o quê? 30% de 1.400. Então, é 30 sobre 100 vezes o 1.400. Tá aqui o 420. Mais uma prestação que eu não conheço, a 5% ao mês, lá no mês 4. Por que eu sei que é lá no mês 4? Porque diz que vai ter uma carência de 4 meses, tá? E ainda por cima diz que o segundo pagamento é 50% maior que o primeiro. Então, ele vai ser o quê? O primeiro mais 50%. Então, por isso que eu coloquei aqui 1,5 vezes o primeiro, que eu não conheço, tem que repetir a letra, porque é o mesmo valor do primeiro, só que 50% maior, tá? Então, eu tô comparando com esse daqui. Então, 1,5 vezes o X lá que eu não conheço, que é o pagamento lá. E aí, ele tá aqui com o expoente 5, porque diz que depois daquilo ali vai ser mensal, né? Então, se esse aqui foi no mês 4, esse aqui vai ser no mês 5. Repetindo, o valor à vista já tá na data zero, o 30% é 30 sobre 100 vezes o 1.400, que dá o 420, e aí um pagamento que estava lá no mês 4, e eu arrasto ele para a data zero, por isso que eu estou dividindo aqui, para trazer ele para a data zero, da mesma forma que eu estou dividindo esse daqui com o expoente 5, para trazer ele para a data zero, para poder calcular, para ver qual é esse valor da prestação que vai dar a equivalência, tá? Então, aqui, o 420 que somava veio subtraindo, tá aqui o 980, tá? E aí, isso aqui você vai colocar na calculadora. Observa que se aqui não tem nada, é 1. Então, vai ser 1 dividido, abre parênteses, 1,05 elevado na 4, tá? X, porque eu não conheço o valor, tá? Mais o 1,5 dividido, abre parênteses, 1,05 na quinta potência, X também, que é esse daqui, que é o valor que eu não conheço, tá? Aí, quando fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 0,82x, e aqui, quando fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 1,17x também. Somei eles aqui, 1,99, tá? E esse daqui que tá multiplicando vem dividindo. Então, com isso, eu descubro que o valor da primeira prestação lá, depois dos 4 meses, vai ser dado 490,49. Só que diz que depois, lá no quinto mês, né, um mês depois do quarto mês, vai ser dado uma prestação lá que é 50% maior que a primeira. Então, por isso que eu fiz o 490 com 49 vezes 1,5, que esse daqui é o segundo pagamento. Então, eu vou dar uma entrada ali de 30%, tá? Vejam que a entrada também não precisou ser arrastada para lugar nenhum. Se ela é entrada, ela é à vista, tá? É isso que tá sendo dito, né? Então, eu vou dar aqueles 420 hoje, pensando assim. Daqui a 4 meses, eu vou dar 490,49. Passou mais um mês, ou seja, no quinto mês, vai dar lá um total, então, de 735,74, enfim, aproximadamente, que vai ser esse segundo pagamento. Já na 3.4, aqui falando um pouquinho de taxas, tá? Diz o seguinte: calcule o rendimento de uma aplicação de 4.000 pelo prazo de 217 dias a juros nominais de 12% ao semestre, capitalizados trimestralmente.
Admita que a frequência de capitalização dos juros da aplicação coincide com a taxa nominal. Essa última frase nem precisava ser dita. Quando fala que a taxa é nominal, vai sempre dizer ao semestre capitalizado trimestralmente. Então, significa que os juros é pago de trimestre em trimestre. Então, se eu for deixar um valor aplicado, por exemplo, se a capitalização é trimestral, se eu for deixar ele por 3 meses, aí eu vou receber. Mas se eu deixar ele por 2 meses e meio, eu não vou pegar por aquele meio mês ali, aquela diferença, eles não vão me pagar. Então, se eu tenho um dinheiro que seja lá a taxa que for, mas capitalizado trimestralmente, eu tenho que esperar para receber os juros de trimestre em trimestre. Então, por exemplo, se eu tô lá no 8º mês, vale a pena esperar para chegar ao 9º, porque senão, ou eles vão me pagar até o 6º, que é o múltiplo de 3, né, de trimestre em trimestre, ou eles vão me pagar lá no 9º. Depois do 9º mês, eles vão me pagar lá no 12º, porque eles me pagam de 3 em 3 meses. Bom, isso é como funciona no banco, tá? É assim que é a ideia. Bom, já que aqui fala para a gente calcular o rendimento, se está falando em rendimento, está falando em juros. Por isso eu escrevi, os juros é igual ao montante menos o principal. Bom, os juros eu vou determinar, então, por essa diferença. O montante, eu vou utilizar a fórmula do montante a juros nominais, tá? Então, principal, parênteses, 1 mais a taxa nominal, o J é a taxa nominal, o I é a taxa efetiva. Mas o J é a taxa nominal, o K é o número de capitalizações, que se repete no expoente, vezes o M, que é o período, na mesma unidade da taxa nominal, menos o principal, que era lá da fórmula, eu só copiei ele aqui. Agora eu vou substituir os dados, tá? Se o principal é 4.000, então no lugar dos P's eu vou colocar o 4.000, tá? O 1 que é da fórmula, lembrando ali a taxa era 12%, então 12% é 0,12, tá? Aí, vamos lá. Como é que eu vou saber quem é o K? Pessoal, se é 12% ao semestre capitalizado trimestralmente, eu pergunto quantos trimestres cabem num semestre? Então, eu sempre vou perguntar para depois, o que vem depois da palavra capitalizados, eu pergunto quantas vezes essa coisa cabe lá na unidade da taxa. Então, se é 12% ao semestre capitalizados trimestralmente, a pergunta é, quantos trimestres cabem no semestre? Bom, cabem 2 trimestres num semestre, então por isso que o K aqui vai ser 2. E aí, aqui é o período na mesma unidade da taxa. Quem é a taxa? A unidade que vai ser o M é a unidade aquela que vem logo depois da taxa, tá? Então, se ali são 217 dias, eu vou ter que transformar esses 217 dias em semestres, porque a taxa é ao semestre. Então, o que acontece? Um semestre, então, vai ter 6 meses, cada mês tem 30 dias, então vai ter 180 dias num semestre. Por isso que eu estou dividindo 217 por 180, para descobrir quem é esse período, escrevendo ele na forma semestral, porque se ele tiver na forma semestral, ele vai combinar aqui com a minha taxa, que é ao semestre. E aqui o principal está copiado. Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou dividir aqui, né? Vou dividir, multiplicar e depois dividir, e vou encontrar o valor 2,41. Observem que eu não vou usar o 2,41, eu vou arredondar para baixo. Por quê? Porque essa taxa é capitalizada trimestralmente, então ela capitaliza a cada trimestre. O banco ele não vai me pagar por aquele 0,41 trimestre que ficou o dinheiro lá, ele vai me pagar só pelos 2. Então, por isso que eu arredondo para baixo, porque isso é o que eu vou receber. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou utilizar o 2. Utilizando aqui o 2, enfim, aí é só calcular aqui e vou achar 494,40. Então, um detalhe, aqui sempre perguntar se é capitalizado, por exemplo,
é ao ano capitalizado mensalmente. Você pergunta, quantos meses cabem num ano? Se é ao semestre capitalizado mensalmente, você pergunta, quantos meses cabem num semestre? É isso que você tem que perguntar para descobrir o K. E o M vai ser o período dado no problema, só que transformado para a mesma unidade da taxa, que é aquela que vem logo depois da taxa, se é o semestre, é o ano ali, tá? Aqui na 3.15, pede para que a gente calcule as taxas efetivas anuais para as seguintes taxas nominais. Então, o que a gente vai encontrar? Todas as taxas que a gente está buscando aqui são ao ano, tá? Então, qual é a relação que nós vamos ter, tá? 1 mais IA, tá? IA significa a taxa efetiva anual. E o J é sempre a taxa nominal, tá? E o K é a nossa frequência de capitalizações, ok? Vejamos. Então, a relação que a gente vai utilizar é essa daqui, tá? Vamos utilizar ela para todos, só a gente vai ter que achar o que é cada coisa nelas, sendo que a IA é a que a gente quer achar em todas, tá? Bom, então vou copiar ela aqui, só que vejam, na letra A diz assim, 24% ao ano capitalizado mensalmente. Bom, se é 24%, então 0,24, tá? E aí fala 24% ao ano capitalizado mensalmente. Lembrem da pergunta. Quantos meses cabem num ano? 12. Tá aqui ele, repete lá no expoente. Agora vamos ver. Se essa taxa é para ela ser anual, tá? E ela, aqui nesse caso, ela já tá anual, então a minha pergunta é, quantos anos cabem num ano? Bom, 1. Então, por isso que o M aqui vai ser 1. E aí, multiplica, divide aqui, soma com 1, e esse 1 que estava aqui somando vai subtraindo, tá aqui o valor. Lembrando que, quando vocês terminarem esse cálculo aqui, tem que multiplicar por 100 para poder escrever com o percentual aqui. Então, tá encontrada a taxa anual equivalente a 24% ao ano capitalizado mensalmente. Bom, agora na letra B tem que fazer 48% ao semestre capitalizado mensalmente, equivalente então à efetiva anual, tá? Então, nós vamos utilizar aquela mesma expressão, lembrando que se é 48%, então é 0,48, tá? Se diz que ela é mensal, tá? Perdão, se ela é semestral capitalizada mensalmente, você vai perguntar quantos meses cabem num semestre? 6. Então, tá aqui e tá lá. Agora, vamos ver quantos semestres, que é a unidade da taxa, cabem lá num ano. Bom, quantos semestres vão estar dentro de um ano? São 2. Então, por isso que aqui tá o 2. E aí, aquela mesma ideia. Divide aqui, soma, e esse 1 que estava somando vai subtraindo. Vai dar um valor que você multiplica por 100 para poder escrever com o percentual. E já no último caso aqui, né, lembrar lá que na letra C, então, diz 60% ao trimestre capitalizada diariamente. Então, a pergunta que a gente vai fazer é, se ela é capitalizada diariamente, quantos dias cabem num trimestre? Lembrar que um trimestre tem 90 dias. Então, se ela é ao trimestre capitalizada diariamente, então a pergunta é, quantos dias cabem num trimestre? Então, são 90, por isso está aqui o K, que é a frequência de capitalizações igual a 90. E aí a gente pergunta, quantos trimestres cabem num ano, já que eu quero a efetiva anual? Bom, quantos trimestres estão dentro do ano? São 4, por isso que ali em cima está o 4. Aí vai multiplicar, vai dividir aqui, somar, tá? E aí esse 1 aqui que estava ali somando vai subtraindo, tá? Quando achar o resultado dessa expressão aqui, lembrar de multiplicar por 100 para poder escrever em percentual. Já na 3.23, pede para calcular a taxa efetiva mensal, que equivale, então, à taxa efetiva anual de 30% ao ano, e, por fim, para verificar a equivalência. Bom, o que a gente tem para recorrer, tá? A gente tem lá as fórmulas que tem que o fator anual é igual ao fator mensal elevado na 12. Da onde é que vem isso, tá, pessoal? É só pensar o seguinte, quantas vezes eu tenho que capitalizar um mês para dar um ano? 12 vezes, então por isso que tá aqui o expoente 12, tá?
E aí eu vou substituir a taxa anual, que é a que foi dada, que é 30%, então aqui vai o 0,3, tá? Somando aqui dá 1,3, beleza. E aí o que vai acontecer? Como ficou a letra, perdão, o número aqui no expoente, tá? Tem o número no expoente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que elevar ambos os lados à mesma potência, tá? Para poder cortar esse 12 aqui, para poder simplificar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou elevar tanto esse lado quanto esse lado a uma raiz de índice 12, que daí vai coincidir aqui e eu vou poder simplificar, tá? Então, aqui ficou raiz de índice 12 do 1,3. Lembrar que se aqui não tem nada é 1, e aí aquela ideia, né? A gente vai escrever essa raiz como expoente fracionário, então aqui é 1 dividido por 12. Se aqui fosse 40 e aqui 7, seria 7 sobre 40, tá? Mas como aqui é 1 e aqui é 12, então fica 1 dividido por 12. E aqui desse lado deu para simplificar, vai ficar só o miolo ali, só radicando. Vou copiar essa mesma expressão, esse 1 que somava vem subtraindo, tá ali a taxa mensal isolada. Então, lá na calculadora vai colocar 1,3 elevado, abre parênteses, 1 dividido por 12, fecha parênteses, menos o 1, vai achar aqui 0,022. E aí, lembra de multiplicar por 100 para poder escrever com percentual. Daí vai ficar 2,21% ao mês. Como pede ainda para verificar a equivalência, eu vou pegar um capital qualquer, porque não foi dado no enunciado, então eu posso pegar qualquer coisa. Eu peguei aqui 1.000 unidades monetárias. Podia ser 5.000? Podia. Podia ser 20.000? Podia. Podia ser 20,47 reais? Podia. Como quiser, tá? Eu peguei aqui o 1.000, tá? Vou colocar nos dois, o 1 mais, e aí cuidar. Quando aqui é a taxa anual, né, eu vou capitalizar por 1 ano só para verificar a equivalência. Podia pegar por mais períodos, tá? Só tem que cuidar para ser pela mesma quantidade, tá? Então, a taxa anual, eu vou capitalizar ela 1 ano, deu 1.300. E a taxa que é mensal, para fechar o mesmo período de 1 ano, né, para ficar o mesmo período, eu preciso, então, capitalizar ela 12 meses. Deu 1.299,93. Considerando que aqui foram usadas alguns arredondamentos, dá para dizer que, de fato, as taxas são equivalentes. Então, capitalizando por um mesmo período, um mesmo capital, as taxas são equivalentes, de fato. Na 3.26, diz o seguinte: a partir da taxa nominal de 4% ao mês, capitalizada diariamente, calcular a taxa efetiva anual e a taxa efetiva para um período de 43 dias. Bom, coloquei aqui no enunciado, né, a anual capitalizada diariamente, eu quero a anual e a para 43 dias. Bom, lembrar o seguinte: se as taxas são equivalentes, significa que no mesmo período, aplicadas a um mesmo principal ou um mesmo capital, elas vão produzir o mesmo montante. Então, usando esse princípio, eu igualei os montantes entre as duas taxas aqui, tá? Então, o principal capitalizado aqui pela diária vai ter que ser o mesmo que o principal igual, né? O mesmo principal. E aqui eu usei a taxa, aquela que a gente tem ali, que é a 4% ao mês capitalizada diariamente. Observem, isso daqui eu tô pensando para um dia, tá? Então, por isso que se aqui é 1 mais ID elevado, digamos assim, na 1, para pensar que eu tô capitalizando esse valor por um dia. E aqui, o que vai acontecer? Lembrar que é 4%, então vai ficar 0,04. Lembrar lá, ó, se ela é capitalizada diariamente e é ao mês, então quantos dias cabem no mês? Cabem 30 dias, então por isso que tá aqui o 30 e aqui o 30. Só que agora o período de capitalização tem que ser igual para as duas. Então, se lá tava um dia, aqui eu vou ter que também colocar um dia. Só que eu tenho que lembrar o seguinte: aqui é um dia, mas esse dia tem que ser transformado em mês, porque a taxa aqui nominal é dada ao mês. Então, por isso que eu vou escrever 1 sobre 30, porque um dia é 1 sobre 30 do mês, tá? E aí, vou resolver essa coisa aqui. Claro que aqui eles vão se anular, ok? Vai ficar o expoente 1 aqui. Os principais eu posso simplificar, porque quando eu tô pensando em equivalência, eu tô pensando em dois capitais que são exatamente iguais, né? Então, eu posso anular isso com esse e vai ficar essa expressão, tá? Quem quer pode pegar esse fator direto e já levar direto aqui
para capitalizar, tá? Eu vou fazer o passo a passo aqui, vou levar ele para a taxa diária e depois eu vou aplicar lá nas fórmulas, mas quem quer já pode sair daqui e ir direto para capitalizar por 360 ou por 43, tá? E aí eu vou resolver isso aqui. Vou dividir esse por esse, somar 1 e subtrair 1. Deu este valor. Multipliquei por 100 para poder escrever com percentual. Então, a taxa efetiva diária é de 0,13% ao dia, tá? Bom, cuidem o seguinte, tá? Como eu falei, podia ter pulado daqui direto para cá, mas eu vou calcular a diária. Agora, vamos lá. Para calcular a efetiva anual, que é equivalente a essa taxa nominal que foi dada inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a diária, que é equivalente a essa, e vou capitalizar ela 360 vezes. Por quê? Porque o que acontece? Para fazer um ano, eu tenho que capitalizar o dia 360 vezes. E aí eu vou obter a equivalência. Aqui eu substituí aquela diária ali, tá? Somei com 1, elevei na 360 e esse 1 que estava somando veio subtraindo. Lembrar que o resultado aqui desse cálculo eu multipliquei por 100 para poder escrever com percentual, tá? E aqui, né, como pede para um período de 43 dias, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com um ano. É como se eu tivesse um ano de 43 dias, tá? Ou, enfim, ou um mês de 43 dias. Para fechar esse conjunto de 43 dias, eu tenho que capitalizar a taxa diária por 43 vezes. Então, por isso que o expoente dela tá aqui, 43, tá? Então, eu substituí a diária aqui, isolei na fórmula, lembrando que no final eu tive que multiplicar por 100 para poder escrever com o percentual. Então, a taxa efetiva para 43 dias é de 5,9%. Como eu disse, poderia ter pego este ID aqui direto, 1 mais ID, perdão, que é igual a isso, e só de colocado direto aqui, capitalizado 360 vezes e diminuído 1, já dava direto, e capitalizado ele 43 vezes, e ter já achado aqui direto, tá? Pode fazer também. Outro detalhe, tá? Quando eu falo 43 vezes ou 360 vezes, como nós estamos no juro composto, não é só fazer vezes 360 ou vezes 43, é para elevar, é expoente aqui, tá?